Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Em breve vamos começar a nossa live aqui com Caio Megali, com Rodrigo Ferreira. A gente vai esperar só uns 3 minutinhos aqui. Bastante cliente mandando mensagem que estão chegando em casa, se conectando. A gente vai esperar só 3 minutinhos e a gente já começa a nossa live, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Henrique. Boa noite, Caio. Tudo bem? Boa noite, turma. Tudo bem aí? Tudo certo. Caio, já para a gente alinhar antes, você prefere compartilhar os slides aí ou quer que o nosso time aqui compartilhe? Eu compartilho daqui, porque Tá aí a bom, gente tá liberado. vou passando, vou e volto, tal, fico mais no controle aqui, é melhor. Legal, combinado. Boa noite, pessoal. 7:03. Guardamos 3 minutinhos aqui para dar um pouquinho mais de tempo para os nossos clientes se conectar, mas acho que agora, em benefício do tempo, a gente vai começando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês. Dia 15 de setembro, amanhã é oficialmente o Dia do Cliente, e a gente organizou essa live como uma forma de agradecer a todos vocês pela confiança aqui no nosso trabalho. Então, primeiramente, em nome de todo o time da Manchester, eu deixo aqui o nosso muito obrigado por acreditarem e confiarem no nosso trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Bagenstos, eu sou um dos sócios da Manchester e atual CEO da empresa. E esse ano eu completo 15 anos de história aqui na Manchester, nesse mundo Manchester XP. E é muito bacana porque eu vim para esse mundo, eu resolvi me juntar a Manchester 15 anos atrás porque eu queria muito impactar positivamente a vida dos nossos clientes. Eu queria ajudar os nossos clientes a se preparar para momentos importantes da sua vida, aquela aposentadoria tão sonhada, a compra de um imóvel, a sucessão da sua empresa. E eu fico muito feliz que ao longo dessa jornada a gente vem conseguindo fazer isso pelos nossos clientes. E hoje eu tenho a certeza que a Manchester realmente agrega muito valor na vida dos nossos clientes. Acredito que a grande maioria que está participando aqui da nossa live conheça bem a Manchester, mas a gente tem alguns clientes novos e vou apresentar rapidamente a nossa empresa. A Manchester é um escritório super tradicional. A gente tem mais de 56 anos de história
E a gente sempre teve uma preocupação muito grande de construir uma relação de longo prazo com os nossos clientes. Eu brinco muito aqui internamente que a gente não gosta de um namoro com os clientes, a gente não quer atender ele por 1, 2 anos, e sim construir uma relação profunda e acompanhar ele pelos próximos 10, 15, 30 anos, atender o cliente, seus filhos, os seus netos. E é muito bacana que hoje a gente tem clientes de diversas gerações aqui na empresa, e essa preocupação de atender poucos clientes e ter uma relação profunda, de longo prazo, de muita proximidade, eu entendo que foi um vetor muito importante aqui na nossa história e no nosso crescimento. Atualmente, somos um dos maiores escritórios da XP em todo o Brasil. A gente atende cerca de 15 mil clientes que investem com a gente 15 bilhões de reais. Nossa história começou em Joinville, Santa Catarina, onde fica a nossa sede até hoje, mas a gente já está espalhado em 15 cidades diferentes, a gente tem 15 filiais para manter esse relacionamento mais próximo com os nossos clientes, né? E nos últimos anos, a gente viu um crescimento muito forte. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor, até 2015, a gente tinha um único escritório, ficávamos centralizados em Joinville, tínhamos cerca de 20 pessoas no time, e a gente atendia uma carteira aí que beirava 500 milhões de reais. E hoje, aí, como eu falei, pouco mais aí de 8 anos depois, a gente conseguiu se espalhar por 15 filiais, e dos 500 milhões de carteira, a gente hoje atende 15 bilhões. E sempre que eu conto um pouquinho dessa história, normalmente espanta, né, as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, e as pessoas perguntam, puxa, o que foi o fator determinante, né, para vocês terem um crescimento tão grande? E claro que são N razões diferentes, mas eu acho que a gente pode resumir em 3 grandes motivos aí pelo nosso sucesso ao longo desses anos, né? E o primeiro deles foi justamente o que eu comentei aqui um pouquinho, né? Faz parte do DNA da Manchester construir um relacionamento de muita confiança e muita proximidade com os nossos clientes. Então, a gente busca atender poucos clientes para ter realmente energia e tempo para atender os clientes da forma correta, conversar com eles constantemente, fazer uma revisão de carteira periodicamente, fazer um follow-up da sua carteira. A gente entende que isso é extremamente importante em qualquer situação, mas morando no Brasil, onde a cada 3 meses, a cada 6 meses, o cenário muda completamente, e o Caio Megali sabe muito bem disso, é ainda mais importante ter esse relacionamento próximo e ter constantemente essa revisão de carteira, né? Então, entendo que isso tem sido um fator super importante aí do nosso sucesso. Segundo vetor de crescimento são os profissionais que a gente tem aqui no nosso time. A gente sente um orgulho enorme da equipe que a gente conseguiu formar. A gente tem um time extremamente qualificado, um time extremamente experiente, várias pessoas com mestrado, doutorado, a gente incentiva muito as pessoas a perseguir a trilha de capacitação. Então, muita gente do nosso time tem o CFP, o CFA, que são as principais certificações do mercado financeiro. A gente entende que, conhecendo profundamente o mercado financeiro, dos produtos, aí sim a gente vai conseguir fazer uma leitura melhor do cenário econômico, do cenário político e oferecer as melhores soluções para os nossos clientes. E o terceiro ponto que eu vejo que é super importante é que hoje a Manchester tem um ecossistema completo de soluções para os nossos clientes. A gente tem uma estrutura muito robusta com diversas áreas, e com isso a gente pode realmente ajudar os nossos clientes em diversas áreas importantes da sua vida. Dentro aqui da Manchester, a gente tem hoje várias áreas especializadas. A gente tem um time de renda variável, a gente tem um time de câmbio, um time de crédito, de mercado de capitais, time especializado em investimentos fora do Brasil, a área offshore. Temos um time especializado em pessoa jurídica, para empresas e empresários. E a nossa ideia é que, pouco a pouco, a gente possa apresentar cada uma dessas áreas e oferecer uma solução completa para o nosso cliente, né? O nosso propósito aqui na empresa é
realizar sonhos e construir legados. E eu tenho certeza que essa estrutura é parte fundamental para a gente conseguir realmente agregar valor para os nossos clientes. E como falei, né, estamos no Brasil e a gente sabe a importância de trazer informação para os nossos clientes em primeira mão. O cenário muda completamente, o cenário muda constantemente aqui no Brasil e a gente precisa sempre estar bem informado para conseguir tomar boas decisões. E aí, pensando nisso, pensando no dia do cliente, organizamos essa live como uma forma de agradecer a todos vocês, mas principalmente para que o Caio possa trazer informações relevantes para os nossos clientes. Então, sem mais delongas, aqui queria passar a palavra para o Rodrigo Ferreira. Rodrigo hoje é o nosso head de alocação, cuida de toda a nossa área de inteligência financeira. Ele vai conduzir essa live aqui com o Caio e apresentá-lo. Rodrigo, a palavra está contigo. Legal, Henrique. Muito obrigado pelas palavras iniciais. Fico feliz demais de participar desse encontro com todo o time da Manchester, com o nosso convidado especial, o Caio, que eu já vou apresentar, né? E principalmente com os nossos queridos clientes, né? Antes de mais nada, pessoal, já aproveito para alinhar com todo mundo que o chat vai ficar disponível para as perguntas. E no final a gente vai trazer, né, as perguntas que ainda não tiverem sido respondidas ao longo do nosso bate-papo. Então fiquem bem à vontade para aproveitar a presença do nosso convidado. E agora, indo ao que interessa e a quem interessa, né, o nosso convidado de hoje ele é uma referência do mercado nacional quando o assunto é economia, né? Um brevíssimo resumo: teve passagem por gestoras de recursos como Lloyds, Gávea, Mauá, foi economista no Itaú, foi secretário municipal da Fazenda de São Paulo e, mais recentemente, esteve no olho do furacão, né? Quando a gente fala de economia, porque atuou no governo anterior como secretário de desenvolvimento e como diretor de programas no Ministério da Economia. Então, pessoal, hoje aqui conosco temos Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos. Tudo bem, Caio? Tudo bem aí, Rodrigo? Tudo bem, Henrique? Boa noite a todos. É um super prazer aqui para mim estar com vocês nesse dia super especial, Dia do Cliente. Eu não sabia que era Dia do Cliente, o Henrique falou aqui, eu gostei da fala inicial. Só fiquei com inveja de você, Henrique, você falou que você tem 15 anos e eu estou completando exatamente hoje 3 anos de XP, então eu estou... queria ter 15, vou ter 15 um dia, mas eu estou super animado e feliz porque eu ainda completo exatamente hoje o meu aniversário de XP, exatamente depois que eu saí lá do governo. O Rodrigo estava contando que eu passei pelo governo federal, experiência super rica, especialmente poder estar no governo na época da pandemia, né, que foi uma experiência única. E depois eu retomei minha carreira no mercado financeiro na XP. Sempre fui economista, sempre fiz exatamente isso que eu faço aqui, às vezes no buy side, que é o que a gente chama, né, de buy side, que são as assets, às vezes em gestora, às vezes falando com clientes, né, fazia isso lá no Itaú e estou aqui fazendo há 3 anos na XP, que é a coisa que a gente gosta de fazer, e espero que seja proveitosa a nossa conversa de hoje. Legal, Caio. Na verdade, essa live era surpresa de aniversário dos 3 anos de XP, homenageado. Não, brincadeiras à parte. Caio, o tema da nossa conversa hoje é cenário econômico, né? A gente gostaria de falar sobre a retrospectiva de 2023 e perspectiva, principalmente para os próximos meses, né? Só para contextualizar, né, antes da gente chegar em 2023, eu acho que é importante a gente contextualizar o cenário que nos trouxe até aqui. E aí você me corrige se eu estiver falando alguma besteira, né? Sei que já é um tema bastante discutido, a nossa ideia aqui não é repetir o que todo mundo já ouviu nos últimos anos, mas voltando lá para 2020, né, o mundo viu o estouro da crise do Covid, né, e a partir daí houveram alguns movimentos drásticos que nos impactam até hoje. De forma bem resumida, o mundo parou e as pessoas ficaram em casa. Como reação, como remédio, os governos injetaram muito dinheiro na economia. Esse excesso de dinheiro acabou, mais alguns outros fatores, né, como queda das cadeias de logística, enfim. Esse tema, de uma forma global, trouxe inflação para o mundo, tema que a gente conhece bem aqui no Brasil. Por fim, entre aspas, né, para combater essa inflação, os governos do mundo todo começaram uma subida drástica de juros. Então, Caio, a partir desse cenário resumido, eu te pergunto, né, como que esse cenário se desenrolou de lá até aqui, em qual momento a gente está hoje, né, e qual o impacto desse cenário nos investimentos? Ótimo, legal. Vamos lá, Rodrigo.
eu trouxe aqui uma apresentação, alguns slides, não quero aborrecer a turma toda aqui com muitos detalhes, muitos gráficos aqui, tabelas, mas eu acho que vale a pena a gente mostrar algumas figuras aqui só para ilustrar o que eu estou falando, e aí eu falar um pouquinho aqui, fazer essa apresentação, depois a gente vai ter papo aqui para um bom bate-papo, tá legal? E aí eu vou aproveitar o seu gancho, Rodrigo, porque eu acho que o tema é exatamente esse, né? Que fase do ciclo pós-pandemia nós estamos, e aí é o mundo inteiro, tá? O Brasil está no mesmo barco que os Estados Unidos ainda, Europa, China um pouco diferente, a gente pode falar sobre isso, mas a maioria dos países está ainda vivendo exatamente cenários muito parecidos. A inflação começou a cair agora como efeito da alta de juros, juros que começaram a cair em alguns lugares, ainda estão subindo em outros, então essa fase aqui a gente ainda está meio na curva ali, mas os mercados já reagiram bem a isso, né? A gente teve um primeiro semestre, principalmente, muito favorável dos mercados globais, até julho, mercados muito bons, já refletindo essa sensação de que a gente está... se a gente não saiu aqui do problema, acho que ainda não saiu, mas a gente está com a saída bem encaminhada. Mas deixa eu entrar aqui um pouco nos detalhes para ilustrar o que eu estou falando. E eu gosto de começar a apresentação com esse gráfico, que é um gráfico de inflação, né? CPI aqui é a inflação ao consumidor, né? É que a sigla está em inglês, porque esse gráfico aqui, eu gostei dele de uma apresentação que eu vi do Banco Central brasileiro, agora do diretor Diogo Guilhem, que estava no exterior, ele botou esse gráfico, eu gostei, então recortei de lá, copiei do Banco Central, porque ele pegou as inflações de vários países e agregou em grupos. Então, CPI aqui é a inflação ao consumidor geral, né? E o core é o núcleo da inflação, quando você tira aqueles itens mais voláteis para tentar pegar uma tendência. Mas a gente pode olhar mesmo para esse gráfico aqui da esquerda, e a gente vê o seguinte, né? Primeiro, o que é esse gráfico, né? São grupos agregados. Então, a linha azul são os países avançados, preto, América Latina, Ásia em amarelo, e a inflação ela é o símbolo do impacto da Covid na economia, tanto na ida quanto na volta, né? Qual que é a ida? A ida é quando a inflação, a Covid chegou e gerou aquele baita recessão. Você vê que a inflação no mundo inteiro, que não necessariamente era correlacionada na história, ela cai aqui no começo da pandemia, né? Ela vem aqui para um nível baixo. Mas a partir de 21, ela sobe muito rapidamente, porque a pandemia foi isso, né? Problema nas cadeias de fornecimento, com fechamento de portos, aeroportos, fornecimento de insumos, né? Começou a faltar produto e faltou bens de consumo. Então, por exemplo, durante a pandemia, vocês devem lembrar de momentos em que as montadoras pararam de fabricar carros porque não tinha os semicondutores, os chips, né? Hoje os carros estão super modernos por dentro, mas precisam de chips que são produzidos na Ásia. A Ásia ainda estava fechada lá em 21, 22, então não chegava chip e não tinha carro. Não tinha como fazer o carro. Quem reformou a casa durante a pandemia sabe do que eu estou falando também, né? Faltava material de construção, faltava eletrodoméstico, faltou geladeira, televisão, faltou até computador. Eu me lembro que na XP a gente parou de contratar gente em um determinado momento que não tinha computador para dar para as pessoas. Então, esse é primeiro pedaço do combate à pandemia. E o outro combate à pandemia, o outro pedaço do combate, era a transferência de renda, auxílio emergencial, corte de juros, barateamento de crédito, tal, para manter a economia funcionando, mas isso gerou uma super aceleração da demanda, né, das compras. Então, muita gente querendo comprar de um lado, falta de produto do outro, dispararam os preços. Então, 21 e principalmente 22, que era o que você estava descrevendo, né, Rodrigo? A inflação dispara. Aí não chegou no ano passado, já tinha passado Delta, Ômicron, já tinha essas coisas, estavam tudo para trás, e aí o mundo falou, bom, agora é hora de corrigir esse problema da inflação, né? E aí, como se assim, chegou a conta da pandemia, né? Chegou a conta. A inflação está alta demais, o juro está baixo demais, e agora a gente vai ter que começar a ajustar isso. E os mercados sentem, né? A Bolsa olhou e falou, o Banco Central dos Estados Unidos vai ter que subir juros, o Banco Central do Brasil subindo juros. Uma confusão danada nas cadeias de produção, tal. As bolsas despencaram, né? Quando em 22 a gente viu o efeito colateral aqui da inflação alta e o tamanho do ajuste que precisava ser feito,
os mercados reagiram muito fortemente. Mas o trabalho foi feito, né? As economias reabriram, os bancos centrais subiram bem as taxas de juros para dar uma esfriada na economia. O Banco Central aqui do Brasil chegou a 13,75 de juros. Lá nos Estados Unidos, o juro saiu de 0, foi a 5,5 em um ano, né? Praticamente. E isso é uma alta de juros que o americano não está acostumado, né? O americano ele usa muito crédito e os juros subiram muito rápido. A economia deu uma esfriada lá, deu uma esfriada aqui, mas a verdade é que deu certo, né? E aí esse morrote aqui, né, que vai e volta, é o sinal de que, digamos, cruzamos aqui, dobramos o cabo da Boa Esperança, deu certo, a inflação começou a cair e o mundo deu uma respirada aliviada, né? Saímos da pandemia e agora estamos saindo do efeito colateral da pandemia. E aí o mercado reagiu positivamente, né? O primeiro semestre, a alta das bolsas, a valorização das moedas, mesmo com juros subindo lá fora, as moedas de países emergentes, o real e as outras taxas de câmbio se valorizaram, né? Normalmente você imagina o seguinte: juro está subindo nos Estados Unidos, vai ter fluxo de capital para lá, o real vai se desvalorizar. Mas não, o real estava lá em 5,5, então veio aqui para 4,60, 4,70, agora voltou um pouquinho, mas isso aconteceu com as outras moedas de países emergentes também. Eu acho que uma das coisas principais que estão por trás disso é aquilo que eu estava falando da normalização das cadeias de produção, né, Rodrigo? Que peguei esse gráfico aqui, que é um gráfico de preços de frete saindo do porto de Xangai, da China, que é o porto que mais exporta insumos de produção para o mundo inteiro. Esse gráfico começa aqui no início de 2020, ou seja, no início da pandemia ali, né? Esse índice aqui é medido em dólar, então a gente estava aqui perto de $1.000 até meados de 2020, aí chega a pandemia, o mundo se desorganiza completamente, não tinha container para fazer comércio internacional, os portos fechados, você não conseguia fazer nenhuma rota, os preços dispararam, né? Sobem até $5.000, caem um pouco, mas você vê que assim, até julho do ano passado, estou falando de um ano atrás, né, os preços estavam ainda muito altos e a gente não sabia quanto tempo esse cara ia demorar para se normalizar, né? Como é que ia ser a normalização do comércio depois de uma confusão danada que aconteceu no mundo em 2, 3 anos. Mas qual foi a grande surpresa? A grande surpresa é que acho que estava todo mundo tão imbuído em recuperar, em melhorar e botar as coisas de volta no lugar, né? Que em novembro de 22, dezembro de 22, ou seja, em 3 meses, os preços despencam e as coisas começam a entrar nos eixos, né? Os portos reabrem, aquelas filas de caminhão, né? Também era muito comum a gente ver em reportagem de Jornal Nacional, essas coisas assim, filas de caminhão nos portos que não conseguiam, as filas foram diminuindo, as estradas voltaram, a vida começou a voltar ao normal, e com isso, os custos de produção em geral no mundo voltaram, né? Aqui em 20, 21, 22, os custos de produção dispararam, e é por isso que também a inflação subiu tanto. E agora, com a queda dos custos de produção, isso ajuda exatamente nesse processo aqui da virada da inflação, né? E o que é mais interessante, né? Mesmo assim, subindo muito juros, como você tinha muita ainda economia, fluxo econômico represado e as coisas e as cadeias de produção normalizaram muito rápido, o mundo não entrou em recessão. Esse era um outro temor, né? Um outro temor era assim, olha, com essa alta tão rápida de juros, com a necessidade de pisar no freio, putz, os Estados Unidos vai para o negativo, vai ter crise lá fora, vai ter crise na Europa. Ainda mais, ainda tem uma cereja do bolo aí que a gente que eu não comentei aqui, que foi a guerra da Ucrânia, né? Que estourou no dia 24 de fevereiro de 2022. Não esqueço que 24 de fevereiro é meu aniversário. Então estourou, ganhei de presente de aniversário do Putin a invasão na Ucrânia. Foi um dia bem confuso aquele. E não sabia se ia ter, como é que ia ser o inverno na Europa, lembra? Essa era uma dúvida muito frequente. Passou bem, a economia, o mercado econômico funcionou rápido para contornar problemas gerados pela guerra, né? Por exemplo, um dos grandes receios era, será que vai chegar o gás da Rússia na Europa? Porque a Europa precisa do gás, só a Rússia fornece, a Rússia está... Mas aí o gás sai da Rússia, vai para outros lugares compram o gás, vende para a Rússia e chega o gás na Europa. Um pouquinho mais caro, mas chegou. Será que a produção agrícola da Ucrânia e a produção de fertilizantes da Ucrânia, que era tão fundamental, vai conseguir sair da Ucrânia? Vai ter produção? Ou o país está em guerra e isso ia
provocar um debacle no mercado de alimentos no mundo. O mercado é muito rápido, né, em separar o mercado, não o mercado financeiro, né, o mercado mesmo, né, a economia é muito rápida em separar o que a economia precisa para funcionar e a guerra. A guerra continuou, mas acharam um jeito lá de escoar a produção da Ucrânia, né, escoar a produção de fertilizantes. Então, essas incertezas todas foram diminuindo e nós conseguimos botar as coisas nos eixos novamente. Então, acho que esse é um ponto que me deixa relativamente otimista para o resto do ano, para o começo do ano que vem. Acho que tem isso não acabou ainda não, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, ainda não começaram a cortar juros. Acho que vão começar a cortar no começo do ano que vem. A Europa subiu hoje juros ainda. Então, aqui a gente já está cortando, né? Porque a gente começou a subir antes. Aqui, América Latina toda, emergentes, subiram antes, já estão cortando antes. Agora, Estados Unidos e Europa ainda não começaram a cortar os juros. Acho que quando eles sinalizarem que vão cortar, acho que o mercado vai ter outra pernada positiva. Tá? Então, acho que isso é um fator positivo. E para o Brasil, em particular, o cenário lá de fora tem mais duas vantagens, além dessa coisa da normalização global. A primeira vantagem é essa aqui, ó. Preços internacionais de commodities, mesmo com a alta de juros, mesmo com risco de recessão, não caem, continuam muito altos. Vou explicar esse gráfico para vocês. Primeiro, commodities são matérias-primas, né? Grãos, metais, petróleo, é disso que a gente está falando aqui. Esse gráfico ele começa em 2001, ou seja, são 22 anos de observação aqui de dados para mostrar que o nível de preço desses caras está no mais alto de todo esse período. Só perde aqui para o picozinho aqui gerado pela guerra da Ucrânia. Você viu que foi e rapidamente voltou, mas esse nível aqui é bem mais alto do que os níveis passados. E por que preço de soja, de milho, de petróleo, de minério de ferro é importante para o Brasil? Porque a gente vende isso e fornece isso para o mundo. Né? E somos talvez um dos principais fornecedores de commodities do mundo, porque além da gente produzir bastante desses caras, a gente é diversificado. Não é que país só agrícola, ou só de carnes, ou só de metais, ou só de... Não, o Brasil é diversificado em commodities. Então, sempre que os preços das commodities sobem, entra renda no país, porque a gente vende esse país, e essa renda movimenta a economia. Esse gráfico aqui tem uma correlação muito boa com o PIB brasileiro. E as commodities dispararam com a pandemia e não voltaram quando os juros subiram, porque a demanda continua firme, né? Como eu falei, não teve crise, não teve recessão, tal. Teve uma desaceleração um pouco dos Estados Unidos, da Europa, da China, tal, mas o mundo continua crescendo num ritmo bom. Então, esses preços continuam lá em cima. Então, esse é o primeiro fator positivo. Lembra que eu falei que tem dois fatores positivos, especialmente para o Brasil. E o outro fator positivo é que o Brasil está na crista da onda no que diz respeito à economia verde, que é a moda, né? O mundo hoje põe no seu critério de decisão, na hora de tomar decisão de investimento, vou construir uma fábrica, produzir novos né, produtos, etc. Eu levo em consideração não só onde tem boa rentabilidade, mas também onde a produção é mais limpa em termos de energia. Né? É uma produção mais verde. E o Brasil é o país que tem maior capacidade de oferecer uma produção baseada em energias renováveis. A gente tem a matriz energética mais limpa do mundo. Eu conto uma história rápida para vocês sobre isso. A gente recebeu aqui há pouco tempo na XP a comitiva dos países árabes, né? Da Arábia Saudita em particular, veio ministros, etc. Tal. E a gente conversando com o ministro da Arábia Saudita, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, olha, ministro do investimento da América da Arábia Saudita, ministro lá do desenvolvimento, ele falou, olha, a gente está sentado num caminhão de dinheiro, né? Nós temos aqui o Fundo Soberano da Arábia Saudita e tal, e nós temos que investir, eu quero investir no resto do mundo. E eu, sinceramente, não estou tão preocupado com o retorno, não. Estou preocupado em gerar uma boa imagem da Arábia Saudita com o resto do mundo. A gente está na onda verde, a gente quer ser ESG, nós estamos comprando o Neymar, comprando os jogadores todos, nós queremos entrar no mundo, queremos fazer o que a China fez lá atrás, a gente quer entrar no radar das pessoas. Né? Tanto que aqueles problemas, aquela cultura muito dura que o país tinha, com costumes, etc., ela está se abrindo muito rapidamente. Há 5 anos atrás, você tem uma ideia, eu estive em Riad, e naquele dia os jornais estavam discutindo se mulher deveria andar de bicicleta ou não. Olha o tamanho
olha o que era esse país há 5 anos atrás. Hoje, eu tenho um amigo que mora lá, ele me disse o seguinte, olha, isso mudou tudo, mudou completamente. Está bem mais aberto, etc. Restaurante já pode ser ir homem e mulher juntos, não sei o quê. Antes nem podia. Você só podia sentar numa mesa com uma mulher ou com um homem se você tivesse a certidão de casamento ali para mostrar que vocês eram casados. Por esse tamanho Mas voltando aqui, eu estou desviando um pouco do tema. Ele falou o seguinte, olha, eu preciso investir em energia renovável, porque eu produzo petróleo, então minha pegada de carbono é pesada, eu preciso apagar esse negócio. E só o Brasil me proporciona capacidade de investir em alta escala e gerar créditos de carbono em alta escala para eu apagar minha pegada. Então, o mundo está olhando para o Brasil. Então, não é exagero de dizer que o Brasil é a bola da vez, não. Por conta dessa confluência de fatores. Sabe? Estamos saindo da pandemia, estamos normalizando, o mundo quer comprar o que a gente produz, grãos, metais, energia, e quer investir em energia limpa, que é o que o Brasil tem. Né? A gente teve a Expert agora da XP, vocês certamente estavam lá com a gente, né? O maior evento de investimento do mundo, que a gente organiza uma vez por ano, e o Guilherme Benchimol esteve comigo em algumas apresentações, reuniões com clientes, ele repetia isso, né? O Brasil é a bola da vez, nós estamos muito animados com a perspectiva do país e eu concordo 100% com ele a esse respeito. Agora, para também não dizer que é tudo mil maravilhas, a gente tem riscos e tem problemas importantes no mundo, e eu diria que tem 2 muito relevantes, que a gente tem que ficar muito de olho. Primeiro é a China. A China sustenta aqueles preços de commodities que eu mostrei e tal. E a China, esse gráfico aqui, eu peguei de uma consultoria, a Gavecall, né, uma consultoria nossa aqui, e ela mostra que a recuperação da China no pós-pandemia. Né? Você vê que, por exemplo, exportações crescendo bem, venda de carros, venda no varejo, tudo isso aqui está tudo bem, está crescendo um pouco menos do que crescia antes, mas está crescendo. Agora, a China tem um setor imobiliário, setor de construção, que está em colapso, né? Está em franca queda. Que property sales, né? Venda de casas, venda de imóveis e construções, novas construções. Essa pior ainda. Né? O que está acontecendo aqui? Acontece que assim, a China teve um ciclo econômico muito baseado ali no desenvolvimento industrial, urbanização, etc., que foi o período ali de 2000 a 2020. Passados esses 20 anos, aí é independente da Covid, isso não tem nada a ver com a Covid, tem a ver com o ciclo mesmo da China. A China cresceu, se desenvolveu, agora não tem mais o que construir de prédio, aeroporto, casa, até exageraram na construção. Né? Aquela coisa das cidades fantasmas da China, porque as construtoras iam construindo casas, porque a turma ia vindo do campo para a cidade, elas iam construindo na frente. Só que uma hora esse ciclo parou e a construção continuou. Então agora a construção está caindo rapidamente. Então acho que o setor imobiliário na China é um problema, pode gerar um problema financeiro global? Pode, mas a probabilidade é baixa. É por isso que eu coloco como um risco, né? Porque eu acho que o governo ali também tem o controle da situação, tem o controle da economia, coloca dinheiro e limita a capacidade, né? O espalhamento da crise. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, especialmente aí em temas específicos, por exemplo, minério de ferro. O Brasil vendeu muito minério para a China para a construção de casas, aeroportos, estradas, tal, no passado. Agora, essa demanda tende a ser menor para frente. Agora, o que está me preocupando mais não é a China, não. O que está me preocupando mais são os Estados Unidos. E esse gráfico aqui, ele mostra a taxa de juros de 30 anos do título americano. Né? Ou seja, quando você vai para os Estados Unidos, compra um título do Tesouro, quanto você ganha nos 30 anos à frente. Né? Agora que eu vi que ficou cortado aqui, mas eu mostro, eu falo que número é esse aqui. Se você pegar aqui uma série longa, de 2011 para cá, 10 anos de dados, esse número, esse juro de 30 anos dos Estados Unidos foi em torno de 3%. Antes era um pouco mais alto, mas desceu aqui em torno de 3%. Ficou 10 anos em 3%. Caiu durante a pandemia, voltou depois da pandemia, estava rodando aqui em torno de 3 até o comecinho desse ano, até que deu um susto e em agosto acelerou de novo a alta. Né? Hoje nós estamos com um nível alto aqui de juros de 30 anos de novo. E o que faz o juro de 30 anos nos Estados Unidos subir? É a inflação? A inflação subiu, o Banco Central subiu o juros? Não.
Porque o Banco Central sobe o juro curtinho, né, de um dia, 2 dias, tal. Então, normalmente, a mexida dos juros nos Estados Unidos, mexida nos juros olhando para a inflação, é uma mexida de curto prazo. Sobe o juro, cai o juro, a inflação sobe, desce, tal. Não afeta a estrutura da economia. Quando você olha para 30 anos, você não está pensando na inflação de 1 ano, 2 anos, você está pensando na estrutura da economia 30 anos à frente. E estruturalmente, os Estados Unidos saiu muito pior da crise da pandemia, porque gastou muito, cortou impostos e não voltou. Então, os Estados Unidos, que sempre teve as contas ajustadinhas, agora está com um buraco enorme. Tem um déficit de quase 10% do PIB e uma dívida que dobrou durante a pandemia. Ou seja, a dívida é alta e você ainda, mês após mês, gasta muito mais do que arrecada. Ou seja, a dívida está crescendo. E por que tem a ver dívida com juros? Tudo, né? Se você está lá se suas contas, né, Rodrigo? Você está na sua casa lá e você está com um buraco no banco, está ganhando mal, não sei o que, vai pedir um empréstimo, aí o juro vai ser mais alto. Se você está com as contas todas pagas, direitinho, dívida baixa, não sei o que, vai pedir um empréstimo, o juro é mais baixo. Então, quando a situação dos Estados Unidos piorou, fiscal piorou, os juros pioraram. Né? Até a agência de classificação de rating lá, a Fitch, já botou a nota dos Estados Unidos para baixo por conta disso. Ora, se o juro dos Estados Unidos é mais alto, não o juro de um ano ou 2 anos, mas por 30 anos, aí o buraco é mais embaixo. Você vai falar, o juro dos Estados Unidos vai ficar alto por 2 anos, depois volta ao normal. Não, estou dizendo aqui que vai ficar alto por 30 anos. Aí impacta a economia. Né? Tanto que agosto foi isso. Agosto é essa puxada aqui do juro, que sai de 3,80 vai para 4,5, e aí as bolsas despencaram. Né? O agosto foi um mês muito ruim para o mercado financeiro por conta dessa suspeita. E por que eu acho que isso é um risco mais importante para frente? Os Estados Unidos não conseguem ajustar as suas contas? Consegue. Só que a gente está indo para um ano eleitoral super agressivo, né? Polarizado, populista, Trump populista, Biden populista, e quando a eleição é apertada, o populismo exacerba. Então, assim, eu estou achando que esse risco aqui, esse tema vai ficar com a gente pelo menos até o próximo presidente americano tomar posse. Ou seja, estou falando aqui de o ano que vem inteiro de discussão desse tema. Então, assim, quando eu olho um pouco mais para frente, eu acho que esse risco aqui pode ser que até dê uma acalmada agora e aquela coisa lá da inflação caindo, tudo prevaleça, e eu acho que, de fato, assim, a gente tende a ter meses mais positivos agora. Agora, para o ano que vem, eu acho que esse é um tema que talvez se a gente fizer uma live aqui de 4 anos meu na XP e de 16 anos lá do Henrique, a gente vai estar discutindo mais seriamente isso aqui, porque a gente vai estar às vésperas da eleição americana daqui a um ano, tá certo? Então, acho que isso é uma coisa para a gente ficar na cabeça. Agora, deixa eu aproveitar o nosso tempo aqui também. Rapidamente vai falar um pouco de Brasil, né? Claro, né? Já falei aqui alguns temas. O Brasil está exatamente no mesmo ciclo. Caiu com a pandemia, voltou, cresceu forte. Esse aqui é o PIB no pós-pandemia aqui, acelerando com todos os estímulos, com as reformas que o Brasil fez no passado. O PIB brasileiro, eu fiz duas linhas aqui, um PIB total e outro eu tirei o setor agrícola para mostrar que mesmo quando a gente tira o setor que é o que realmente puxou o PIB nos últimos 2 trimestres, a gente tem ainda um crescimento bom de serviços, varejo, tá? A economia brasileira tem desafios, mas ela tá bem, recuperou bem da crise, está crescendo num ritmo bom, mesmo com a alta de juros importante que o Banco Central fez. A gente acha que, por causa dessa alta de juros, do mundo ali esfriando, o segundo semestre vai ser mais fraco, acho que o PIB, esse aqui é o PIB trimestral, né? O PIB dá uma desacelerada, depois reacelera ano que vem, conforme o Banco Central vai cortando juros, né? O BC nosso aqui fez um trabalho muito bom para trazer a inflação para baixo, junto com o resto do mundo. Né? Subiu os juros, tal, a inflação aqui, esse aqui agora é aquele mesmo gráfico que eu mostrei lá no início, mas só o Brasil, só o índice de preço ao consumidor do Brasil, temos as metas de inflação aqui do BC, a inflação dispara, o BC reage, o mundo se reorganiza, a inflação voltou a cair, agora a gente está com uma inflação aqui perto de 5, 4,5%, não estamos na meta de 3 ainda, né? Mas nós estamos aqui vindo para baixo. Então, eu acho que aqui o curto prazo é o Banco Central cortar juros, a inflação caindo, ela está indo um nível bom, e a economia desacelerando, mas desacelerando de forma gradual. Então,
o cenário brasileiro aqui também encaixa nessa coisa que os próximos 3, 4 meses são meses que tendem a ser positivos, final de ano, começo do ano que vem. Agora, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, eu acho que a preocupação no Brasil aqui também está ligado à questão das contas públicas, né? E eu acho que isso pode ser um fator que deu uma chacoalhada nesse debate econômico aqui no ano que vem. Déficit público brasileiro que melhorou no pós-pandemia voltou a ficar no negativo, a gente está indo para 1% do PIB, talvez mais até, de déficit esse ano. Essa aqui é essa nossa projeção, só que quando eu olho os últimos meses, as despesas do governo está crescendo e a arrecadação não está acompanhando, né? E a dívida pública brasileira, que estava se estabilizando antes da pandemia, voltou a crescer. E aí, qual é o ponto aqui, né? O ponto é que o governo, que até pouco tempo atrás a direção era fazer o ajuste controlando gastos, o direcionamento do novo governo, do governo, né, que assumiu esse ano, é fazer ajuste não controlando o gasto, mas tentando arrumar a receita. O gasto acelerou, a gente viu o gasto acelerar bem esse ano, né? Com aquela PEC da transição e tudo que permitiu um aumento de despesas. Então, o buraco voltou a abrir e o ministro Fernando Haddad falou assim, não, a gente vai resolver esse problema taxando ou corrigindo distorções tributárias para fazer alguns grupos que não pagam imposto ou não pagam corretamente ou totalmente o imposto passar a pagar. E aí o governo anunciou assim, uma série de medidas. Nessa tabela aqui tem uma série de dados de medidas que o governo foi colocando para pagar a conta. E a nossa estimativa, né, essa aqui é a estimativa do governo, essa é a nossa. Você vê que a gente acha que o governo está meio superestimando as estimativas. Né? Talvez até a estimativa da XP esteja superestimada, porque se a gente pegar aqui o que arrecadou no primeiro semestre, o governo pensava em 189, a gente tem 95, no primeiro semestre arrecadou só 10. Tá certo que demorou um tempo para as medidas entrarem, mas talvez até o 95 que a gente espera para esse ano e o 162 que a gente espera para o ano que vem, não chegue. Então, o governo precisa de 300 bi quase para fechar a conta, talvez não consiga arrecadar nem metade disso. Né? E aí, qual é o problema? Se esse buraco aqui ficar aberto e a dívida continuar crescendo, e o governo não consegue nem segurar os gastos e nem aumentar a dívida, em algum momento acaba voltando para a inflação. Né? Então, em algum momento, essa inflação aqui que caiu, e eu acho que vai continuar a cair nos próximos meses, quando a gente olha para 24, 25, 26, talvez ela volte a subir por causa desse desequilíbrio fiscal. Né? Isso é grave? Assim, não estamos falando aqui de Argentina, né? De dívida separando e tal, mas é uma inflação, de inflação disparando tal, nada disso. Mas é uma inflação mais chata, né? Uma inflação que roda mais alto, que força o Banco Central a se preocupar mais com juros, então não pode cortar tanto juros. Tal. Então é algo que pode trazer um pouco de dor de barriga também na economia. Acho que ali mais para o ano que vem, quando vai essa conta aqui essa conta fiscal vai aparecer. Então, resumindo um pouco aqui a visão próximos meses está tudo legal, o mundo está se ajustando, commodities estão em alta, tem fluxo de capitais, vai ter espaço para cortar juros, quando corta juros a bolsa sobe, o país está crescendo, a inflação está caindo, a gente está aqui colhendo os frutos do ajuste importante que o mundo fez nos últimos anos. Agora, eu acho que no ano que vem, tanto lá fora quanto aqui, pode ser um ano de mais chacoalhada, né? Um ano de provação. Né? Será que o governo vai manter mesmo as políticas econômicas equilibradas? Como é que vai ser o debate fiscal lá fora? E quando a gente sai do curto prazo esse ano que vem, e olha bem mais assim para frente, que são aquelas perspectivas de investimento, tal, que era um pouco do que o Guilherme falava lá na ESPA, aí a gente tá relativamente tranquilo. Quer dizer, o Brasil a gente conhece bem, é um país volátil, é um país cheio de problemas, mas é um país que vai se organizando e se reformando ao longo do tempo e está entrando definitivamente no radar dos investidores internacionais. Então, a despeito desse meu olhar um pouco cauteloso para o ano que vem, a gente mantém aqui uma perspectiva favorável para o médio prazo e acho que isso também vai se refletir na valorização dos ativos brasileiros. Tá certo? Mas deixa eu parar por aqui, jogar a bola aqui de volta para você, para a gente começar
um ping-pong e entrar nos pontos que eu posso não ter entrado aqui na conversa. Legal, Caio. Sem ensaiar, a gente está bem entrosado, porque eu ia te interromper pela primeira vez agora, para pegar essa dinâmica dessa explicação que você acabou essa aula que você acabou de nos dar entre juros e inflação. Né? Quando a gente fala de economia, nunca tem um caminho perfeito, é sempre uma balança de riscos. Né? Eu tenho coisas que jogam a favor, pontos que jogam a favor, pontos que jogam contra, né? E aí tem que ver o que pesa mais para entender o direcionamento. Então, eu entendi pela sua explicação que a queda de juros é boa, né? Para a economia como um todo, ela aquece o mercado, ela é positiva para ativos de risco. Por outro lado, a gente vê a preocupação quanto ao fiscal. Eu tenho duas dúvidas. A primeira dúvida é, a expectativa da XP é um déficit ano que vem de 0,9. Boa parte do mercado também não acredita nas projeções do governo de 0. Isso já está no preço ou não? O que poderia, de fato, ofuscar essa queda de juros que parece tão promissora para o mercado brasileiro? Boa. Essa é uma questão que aparece bastante, né? Você fala assim, pô, mas o ministro Haddad está dizendo que vai chegar na meta de 0, vai zerar o déficit no ano que vem. A gente está dizendo o seguinte, olha, você vai zerar porque você está dizendo aí que vai arrecadar um monte de coisa que a gente acha que não vai arrecadar. É sempre mais difícil fazer ajuste pelo lado da receita, né, Rodrigo? Porque imagina, você fala o seguinte, olha, começa o ano, tá? Você está planejando o seu ano na tua casa lá, sua família. Tá? Aí você fala, ó, vou fazer o seguinte, eu vou controlar os gastos aqui no começo, vou ver como é que o ano vai entrando, se o ano for ficando bom, eu vou pegando o dinheiro, vou consumindo mais. Tal. Ou seja, isso é um equilíbrio pelo lado da despesa. Você segura o gasto e vai vendo como é que a receita vai vindo e vai se planejando. Agora, você pode ser que você controle o gasto demais. Você tem uma outra alternativa, que é a mais arriscada, que é o seguinte, ó, quer saber? Eu vou gastar porque vai ser importante, eu quero fazer um ano bom, então eu vou comprar um carro novo, vou fazer uma viagem, já vou aqui entrar num parcelamento e tal, e vou correr atrás do dinheiro. Né? Se você conseguiu o dinheiro, pô, ótimo, você teve um baita de um ano, porque você consumiu um monte de coisa que você queria, fez um monte de coisa legal. Agora, se você não conseguiu o dinheiro, meu amigo, vai ficar difícil lá na frente, né? Você vai ter um monte de dívida para pagar. E é um pouco esse jogo mais arriscado que a gente está indo. Aí você me pergunta, bom, então se ninguém acredita, por que ele já não fala, ó, não vou conseguir mesmo, tentei e não vai dar? Porque assim, o jogo nem começou ainda, né? A gente acha que não vai conseguir arrecadar. E se não conseguir arrecadar, tem dentro do tal novo arcabouço fiscal instrumentos para o governo controlar os gastos também. Né? Ele tem ali contingenciamentos, gatilhos, coisas que ele pode segurar. Então, você fala o seguinte, olha, eu vou tentar. Se ao longo do ano não der, eu vou cortando o gasto. Aí, de repente, cara, mirei 0 e deu 100 bi de déficit. Tentei de tudo, deu 100 bi, deu 80 bi de déficit, tal, deu 0,5% do PIB. É uma coisa. Pelo menos você mostrou ali que você está preocupado com isso. A outra alternativa é, quer saber, não vai dar, esquece, vai, tira a meta aí, vamos para o déficit antes mesmo do jogo começar. Isso aí significa o seguinte, o déficit que você colocar aqui já vai ser o piso, vai ser dali para cima, porque, e a gente já está vendo isso, movimentação no Congresso de, opa, não vai chegar na meta mesmo, então enfia mais essa despesa aqui, enfia mais aquela, traz um projeto lá de trás que foi bloqueado, porque se o seu gasto vai, por que o meu não? Então entra esse aqui também, entra aqui também. Então não precisa lutar tanto para aumentar a receita, já que a gente já jogou a toalha, para que eu vou aumentar imposto sobre esse setor? Por que eu vou reonerar a gasolina? Por que eu vou... E aí vai, né? Então, se você não mira um déficit apertado e chega perto, e já logo de cara joga a toalha, aí, meu amigo, você pode perder o controle. E eu acho que então, a forma como você vai chegar nesse déficit vai ser muito importante. Legal, Caio. Eu queria entender, né, até para explicar de uma forma um pouco mais clara para os nossos clientes, dado esse cenário, então, que a gente acabou de ver que tem a balança de risco, tem a explicação tanto de juros quanto de fiscal. Como que isso se reflete numa carteira de investimentos? Como que, no geral, os investidores conseguem se expor, né, à queda de juros e um possível benefício que isso tende a trazer para a economia, ao mesmo tempo que tem esses pontos de cautela? Como que você vê esse balanceamento numa carteira de investimentos? Né? Legal. Acho que você, assim, tem que ver quais são os vetores primários e quais são os riscos para você se proteger dele. Né? Qual o vetor, acho que primário aqui? Inflação.
mundo saindo definitivamente da pandemia, dos efeitos econômicos da pandemia, né? A pandemia ficou para trás, eu acho, né, Tomara, do ponto de vista de saúde pública, mas do ponto de vista de economia, a gente ainda tem efeitos aqui, juro ainda está alto, inflação ainda está alta, está só caindo, então ainda falta aqui, nós estamos nos 30 do segundo tempo, ainda tem um espaço aqui para lutar, para chegar até o... quando esse negócio se completar, eu acho que tem mais uma, como eu falei, acho que tem mais uma pernada positiva, e acho que os mercados vão sentir isso. Do outro lado, quais são os dois riscos importantes? Acho que juro nos Estados Unidos mais alto é um risco. Então, como é que você se protege disso? Pô, o juro dá uma subida. Você pode, né, tem ativos financeiros ali, você pode comprar dinheiro em dólar, ter uma carteira em juros americanos, o juro vai subindo, você vai aplicando mais esse dinheiro, quer dizer, você vai perder aqui, mas pelo menos você vai comprar juros mais altos num país de moeda forte. Isso é uma alternativa boa. Aqui dentro, se o déficit ficar maior, o que pode gerar? Pode ser uma inflação mais alta. Então, IPCA+, por exemplo, é um ativo que eu acho que tem que ter, porque isso vai te proteger desse risco, mas vou ganhar dinheiro no ano que vem, ano que vem talvez a inflação seja baixa, acho que talvez não seja o melhor, você não vai conseguir acertar o momento exato. O que você está fazendo é o seguinte, você tem que se proteger aqui, você compra ativos que te beneficiam, acho que a bolsa vai andar, acho que os juros pré-fixados, acho que ainda são bons investimentos, acho que então você tem mas você vai se protegendo, compra um pouco de inflação, faz uma diversificação em dólar, ativos alternativos, né, como a gente chama, ou seja, um private equity que sai um pouco desse curto prazo, compra uma empresa que vai te dar retorno em 4, 5 anos de distância. Então, nessa hora, eu apostaria aqui nesse cenário base positivo e me protegeria com diversificação e alongamento de horizonte. Legal, Caio. Perfeito, explicou claramente assim essas duas questões e como se expor a cada cenário, a cada fator de risco. Eu até ia fazer a primeira pergunta de cliente agora, mas você, bem no final da sua explicação, tocou num ponto, que é a diversificação internacional, né? E aí eu queria entender como que você acredita que seja a melhor forma da gente se expor ao mercado internacional. Atualmente, é através da renda fixa? É através de bolsa? Como que você vê essa dinâmica da economia se refletindo nessa diversificação internacional nas carteiras dos clientes? Boa. Acho que assim, primeiro a gente tem que pensar a diversificação internacional como dois aspectos, dois estágios, né? O primeiro estágio vou diversificar pensando no retorno da minha carteira num ano, 2 anos, 1 ano e meio à frente, né? A outra é o seguinte, eu vou fazer uma diversificação porque estruturalmente eu quero ter um pedaço do meu patrimônio lá fora. Porque em algum momento eu quero usar esse dinheiro para fazer gastos lá fora, eu quero me proteger contra grandes problemas da economia brasileira que podem não dar em 1 ano, em 2, 3, 5, mas podem dar daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então, a parte de diversificação de longo prazo, aí eu não tenho dúvida, moeda forte e renda fixa, essas rendas fixas, aproveitar esses juros longos mais altos, né? O juro de 10 anos nos Estados Unidos está perto de 4,5, quase 5. Travar uma parte do seu dinheiro, risco tesouro americano por 5% ao ano, é uma bela remuneração. E se ficar mais alto? Pode ser que fique, mas assim, em termos de longo prazo, é um belo ativo. O curto prazo, aí já é mais tático, né? O curto prazo lá fora, eu tenho um pouco de receio dos dois. Eu tenho receio de renda fixa e de bolsa. Renda fixa mais longa, porque o juro está alto, ele pode subir um pouquinho mais. Se subir um pouquinho mais, na marcação ao mercado, você vai perder, né? E na bolsa, diferente da bolsa brasileira, que você olha para o preço das ações comparado com o potencial de crescimento das empresas, ela ainda é barata, né? Aqueles múltiplos, preço-lucro e tal. Lá na Bolsa Americana, por exemplo, eles parecem caros, especialmente para um momento, né, a gente indo aí para uma eleição polarizada, como eu falei. Então, eu gosto da diversificação internacional, buscando países emergentes com boa perspectiva de crescimento, países centrais, mas aí eu olharia para renda fixa bem curtinha. 1 ano, 6 meses,
né? O juro do Tesouro Americano está do Banco Central americano está em 5,5, por 5,5 por 6 meses, alguns meses ali. Aproveitar esse momento de juro alto, acho bastante interessante. Perfeito, Caio. Claríssima explicação. Mudando então um pouquinho de assunto e vindo aqui para o chat, a gente tem uma pergunta do Jaime Bagenstos. Caio, qual que é a sua visão de Brasil no aspecto de estar sendo considerado como parceiro importante na desglobalização e consequente nearshoring, friendshoring? Tudo indica que estamos sentados no segundo vagão, graças à alta carga tributária e situação política. A sua pergunta é boa, e o final da sua pergunta me deixou até otimista, porque você diz que estamos sentados no segundo vagão. Se a gente está no segundo vagão, pelo menos a gente está no trem. Eu não tenho certeza nem se a gente está nesse trem, na verdade, viu, Jaime? Porque o que acontece, do que você está falando aqui, né? Você está dizendo o seguinte: olha, a pandemia e mais essas questões geopolíticas tal, gerou uma certa aversão, especialmente do Ocidente, com produtos orientais, né? Mais notadamente ali Estados Unidos contra a China. A importação de produtos chineses vindo dos Estados Unidos despencou nos últimos 3 anos. Acho que isso tem a ver com pandemia e tem a ver com política pública. Porque como lá é muito polarizado, a política está muito polarizada, bater na China é popular. Então, o Trump batia, o Biden bate, né? E o que é o friendshoring e nearshoring? Eu vou sair da China e vou passar a comprar ou do próprio Estados Unidos, e a gente está vendo a economia americana se reindustrializar, mesmo com custos mais altos, mesmo com mais ineficiência do que na China. As empresas meio que quase que sendo incentivadas pelo governo para investir internamente, aquele ato de redução da inflação que o Trump, que o Biden passou no ano passado, que está fazendo efeito. E o segundo é que comprar de países próximos, né? Que a gente confia mais, que tem uma relação histórica mais longa. O Brasil achou que a gente ia entrar nessa onda, né? E a gente ia se beneficiar disso. E a grande verdade é que esse dos países próximos está indo tudo para o México. Estão perdendo para o México esse jogo. Esse jogo está 7-0, não está nem 7-1, está 7-0 para o México. Esse jogo. A gente mal conseguiu aproveitar esse processo. Porque aí você colocou bem, carga tributária, incertezas no ambiente de negócios. E essa estratégia de aumentar, de equilibrar as contas via aumento de arrecadação é problemático porque as empresas não sabem se a bazuca da Receita Federal vai ser voltada para elas, né? Então você fala, pô, será que eu invisto aqui? O governo está aí com uma necessidade de aumentar a arrecadação. Será que ele vai, de repente, vai chegar a Receita Federal aqui e inventar uma nova forma de eu pagar imposto para eu pagar mais, tal, para fechar a conta, tal? Isso pesa sobre confiança, né, e atrapalha um pouco aquela visão positiva de médio prazo que eu falei, né? Eu acho que se a gente tivesse com um pouquinho mais de equilíbrio fiscal, um pouquinho mais um pouquinho menos de ruído na política econômica, talvez a gente estivesse aproveitando melhor essa situação. Legal, acho que respondeu diretamente a pergunta. 19h58, Caio, então, para respeitar, né, o horário combinado contigo, combinado com os clientes, com os assessores, a gente, de fato, vai chegando na reta final. Queria perguntar se você tem últimos comentários, uma conclusão sobre o cenário, e aí, depois, em seguida, eu vou para o encerramento. Legal, eu vou falar de 2 coisas bem rapidinhas que eu acho importante. Primeiro, reforma tributária, eu acabei não mencionando aqui, acho que é um tema muito legal de se acompanhar, tá? Porque ela mexe, tem 2 reformas tributárias. Então, uma é a reforma do imposto de renda, dividendos, fundo exclusivo, offshores, essa vem, tá? Esse aumento de tributação, eu acho que vem, isso impacta aqui a vida de investimentos e tal. Aí eu até aconselharia todos vocês, clientes aqui, chegar próximo dos seus assessores, conversar com eles, porque isso é um tema relevante. A outra reforma, que essa eu acho que é mais importante para a economia, é a reforma dos impostos sobre o consumo, ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI e tal, que é essa reforma que passou na Câmara agora há pouco, essa é legal, porque essa reduz a complexidade das empresas para pagar impostos. Claro que pode ter impactos setoriais diferentes, acho que cada empresa, cada setor está se
mexendo aí para se defender e tal, mas eu acho que o resultado final é um avanço, pode ser um avanço importante para a nossa economia, para diminuir a incerteza tributária e tal. Então, a primeira, eu acho que vai ser um aumento de carga para investimentos em forma geral, e eu acho que a gente tem que ficar ligado, e a segunda é a reforma da renda. Então, do imposto sobre consumo, essa eu acho positiva, vale a pena também acompanhar de perto essas discussões. E o segundo ponto é taxa de câmbio, né? Todo mundo sempre pergunta taxa de câmbio, então deixa eu dar a minha opinião aqui, meu pitaco sobre taxa de câmbio, para onde a gente acha que vai o real aqui. Eu acho que ele está muito bem equilibrado entre 4,5 e 5, tá? O real, antes da pandemia, era 3,80 com 4, os preços de exportação até melhoraram, a gente está batendo recorde de balança comercial, então, teoricamente, a gente podia ter uma taxa de câmbio até mais valorizada do que isso, 3,70, 3,60, por que não? Mas esse problema fiscal, essas incertezas políticas, a própria ressaca da pandemia, colocou um pouco mais de risco na economia, e eu acho que esse, digamos, 3,5 com 4, pulou para 4,5 com 5. Acho que hoje o real justo é entre 4,5 com 5, o juros subindo lá fora, essa questão de incerteza fiscal americana também. Mas, assim, se você me perguntar, tá bom, Caio, mas 4,5 com 5 é onde o câmbio está mesmo, né? Se tiver fora desse intervalo, é para cima de 5 ou para baixo de 4,5? Me arriscando aqui a falar de câmbio, que é uma coisa que sempre... Eu diria que é para baixo de 4,5, tá? Com balança comercial batendo recorde, com o mundo vindo investir no Brasil, ainda que tenham juros um pouco mais altos nos Estados Unidos, ainda que tenha essas incertezas fiscais, eu acho que é mais provável o real ficar abaixo de 4,5 do que acima de 5, digamos, na média dos próximos 12 meses. E encerro, você já estava encerrando ali, Rodrigo, então eu já quero encerrar aqui com a minha participação, agradecendo muito a participação nessa live, dizendo que a gente está super à disposição de vocês. A gente produz relatórios semanais, diários, mensais, essas apresentações, bate-papo de vez em quando. Estamos sempre à disposição. A Manchester é um escritório super parceiro, super importante para a gente. Então, tudo que vocês precisarem, viu, Rodrigo, Henrique e todos os clientes, estamos aqui super à disposição. Legal, Caio. Antes de eu encerrar, queria fazer um comentário, assim, achei corajoso, assim, o economista falar de câmbio, porque quando a gente estava conversando aqui no escritório à tarde sobre, o que a gente vai abordar? Sempre vem a piadinha, pergunta para onde vai o dólar, porque é o terror dos economistas, né? Até deixei de fora, mas que bom que a explicação veio. Você viu que eu tomei coragem para falar. E olha que isso aqui que eu estou bebendo não a garrafa não é de água, mas isso é água que tem aqui dentro. Mesmo assim, eu jurava que não era. Eu pensei, a garrafa está terminando, ele foi lá logo falar de câmbio, mesmo tomou coragem. Não, brincando. Caio, muito obrigado mesmo. Em nome de toda a Manchester, em nome de todos os clientes, era isso que a gente esperava, um bate-papo sobre um tema complexo, economia, mas com uma linguagem fácil, né? Com uma linguagem que fosse palpável, né, para todo mundo, e eu acho que os direcionamentos aqui foram claríssimos, né? Então, agradeço demais, em nome da Manchester, do nosso cliente, sua participação, e espero que a gente faça, né, a live dos 4 anos e dos 16 anos ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser extremamente proveitosa. Eu não sei se, Henrique, se você quer dar algumas palavras, as últimas palavras, só queria agradecer aqui, né, aproveitar que eu estou falando demais a participação dos nossos clientes que ficaram até 8 horas numa quinta-feira, todo mundo trabalha, todo mundo cansado e tem um quórum excelente. Aproveito para reforçar que a gente deixa as portas da Manchester abertas para receber os clientes. O time de produtos, né, os especialistas de cadeia de produto está à disposição dos clientes e, obviamente, os assessores estão 100% à disposição de todos os clientes para a gente pôr em prática o que a gente ouviu hoje, né, que é fazendo revisão de carteira, que é falando sobre os investimentos, falando sobre planejamento, né, das finanças dos nossos clientes. Então, agradeço demais a todos. Henrique, quer finalizar? Maravilha, Rodrigo. Obrigado a todos. Mais uma vez agradecer os nossos clientes aí. E em nome de toda a Manchester, Caio, brigadão aí pela participação. Já sabemos que setembro do ano que vem a gente te convida de novo. Agora, até chegar nos 15 anos, a gente vai te acompanhando aí. Boa, vamos nessa. Brigadão. Uma boa noite a todos, gente. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.